Eu com o Zé Aurélio, nós saímos daqui da fazenda um dia. Ele falou, vamos buscar uma jabuticabeira diferente. Aí nós saímos para Taiá, para ir lá nesse lugar do mato. Tinha um ribeirão aqui que estava mais ou menos por meio. Tinha um cipó, e ele falou para mim, Tonho, você vai na frente, depois eu passo. Aí eu falei para ele, não, o senhor vai primeiro. O senhor vai primeiro, que o senhor nada mais, o senhor é mais treinado. E ele saiu andando no cipó. Aí chegou do ribeirão, lá no meio da mata, o cipó arrebentou, ele caiu dentro do ribeirão. Aí ele voltou nadando. Ô Tonho, mas você não quis ir primeiro? Eu falei, mas não, o senhor tinha que ter ido, véio. Porque se eu fosse, eu não sabia nadar. E o senhor está treinado. Não, mas vamos lá no mato pegar cerveja de cabelo. E saímos nós dois, nós fomos no Ribeirão do Cascais, no município de Coqueiral aqui, para pegar essa muda. É a da mata, nós tiramos na mata, está plantada na fazenda aqui, lá na casa do Zé Aurélio. E está hoje dando jabuticaba. Tem mais de 40 anos isso. Eu e ele. Nós dois que fizemos esse trabalho. Pessoal, a coleção do Vilela sempre nos reserva surpresas. Fora das linhas numeradas, o Tonho, que era o braço direito dele, contou agora na abertura do episódio de hoje o causo, como ele diz, da descoberta, da coleta dessa espécie de Plinia trunciflora, nativa aqui da região de Coqueiral, no sul de Minas Gerais, especificamente do Ribeirão dos Cascais. Então a gente vai chamar ela Cabinho Ribeirão dos Cascais ou Plinia trunciflora Ribeirão dos Cascais. Vamos mostrar os frutos. Os frutos, o que eles têm de diferente? Eles são gigantes em relação a essa espécie aqui para o sul de Minas Gerais. Eles são completamente negros quando maduros e têm um tamanho bastante grande para uma Plinia trunciflora aqui do sul de Minas, que em geral tem uns frutos menores. Lembrando que esse ano elas não ficaram tão grandes porque foi uma seca extrema no ano de 2024. Ela também apresenta um pequeno pescocinho, o que é incomum para essa espécie, Plinia trunciflora. Isso aqui a gente chama de pescoço, né? É um prolongamento na base do fruto junto ao cabinho, ao pedicelo. Aqui, ó. Alguns frutos têm essa característica. Ela não tem coroa visível, né? Isso aqui é uma mancha de inseto, né? A coroa aqui é bem pequenininha, então isso já difere ela imediatamente da Plinia trunciflora coroada, né? Então essa aqui a gente está chamando de Ribeirão dos Cascais, pela origem, pela bela história de coleta que o Tonho narrou, quando José Aurélio partiu o cipó e caiu dentro do rio e levou um banho. Plinia trunciflora, Ribeirão dos Cascais. Vamos mostrar as características. Vou provar aqui o fruto. Casca bem fininha, bastante aquosa, não tem entrecasca vermelha. Extremamente doce, 2 pequenas sementes nesse fruto grandão, um alto rendimento de polpa. Uma excelente cultivar de Plinia trunciflora nativa, eles pegaram na mata essa planta. Então, esse exemplar veio com 2 metros de altura. Eles tiraram lá na mata, não impactou porque na mata tinham muitos exemplares, né? Mas eles pegaram essa muda aqui, ó, com 2 metros de altura. Olha que interessante aqui de novo o cabinho dela. O cabinho não, desculpe, o pescocinho dela. Eles retiraram essa planta já com 2 metros de altura na mata. Isso foi em que ano, mais ou menos, Tonho? Uns 40 anos atrás. Olha a altura que ela está aqui. O Tonho tem mais ou menos 1,70 m de altura. Então vamos calcular. Acho que dá uns 6 a 8 tonhos aí de altura. Se ele tivesse 2 metros, daria de 12 a 16 metros. Como ele tem 1,70 m, deve ter aí uns 10 ou mais metros de altura esse exemplar aí. Com 40 anos ele foi plantado com apenas 2 metros de altura, ao tamanho que ele está hoje. Dá frutos enormes. Uma cultivar de Plinia trunciflora com pescocinho, que é raro para essa espécie, frutos bem grandes, um dos melhores cultivares aqui dessa espécie que está em plena frutificação aqui na fazenda. Plinia trunciflora,
Ribeirão dos Cascais. Essa aí você, como colecionador, não pode perder. Essa é uma das top 10.